Graça e paz, amados e amadas, abençoados e abençoadas. Aqui quem fala é a pastora Madalena. E mais uma vez, nessa madrugada, 1h15 da manhã, eu estou aqui e o Senhor quer falar conosco em Marcos 4. Depois os irmãos podem ler o texto todo, mas o Senhor quer falar nesse versículo aqui, o 35. Marcos 4, 35. E a palavra de Deus diz que naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: vamos passar para outra margem. Queridos, naquele dia, naquele exato momento, aquele dia marcado, porque há um tempo para todas as coisas, Há um tempo, há oportunidade para todas as coisas. Há tempo para nascer e há tempo para morrer, há tempo para plantar e há tempo para colher. E há tempo também para acontecer as coisas na nossa vida, tanto boas como más. E a palavra diz que naquele dia, naquele exato momento, já era tarde, não era cedo, já era tarde, eu imagino que já começava a anoitecer. E Jesus vem e fala para os discípulos: vamos passar para outra margem. Jesus chama eles e fala: olha, vamos atravessar o mar da Galileia, vamos passar para o outro lado, Então o Senhor chegou e falou: nós vamos fazer isso. E a palavra dele não volta vazia. Então, eu não sei, meu amado, na tua vida o que o Senhor falou, mas se ele falou, está falado, vai acontecer. E o que eu e você precisamos fazer? Obedecer. Os discípulos obedeceram prontamente, A palavra diz que os discípulos entraram no barco, E eles passaram para o outro lado. Eles entraram dentro do barco para passar para o outro lado. Mas o texto diz, queridos, no versículo 37, na parte A, que se levantou um grande temporal de vento. Então, nessa passagem, nessa travessia, até chegar ao outro lado, tem temporais. Meu amado e minha amada, como começou o teu ano? Como começou a tua semana? Como começou o teu dia? Como começou a tua travessia para o outro lado? Vamos pensar na travessia para chegar até o novo tempo com Cristo, O dia de nós estarmos com Ele, A nossa trajetória de vida. Meus queridos, será que nós temos tido maturidade para enfrentar as tempestades que estão acontecendo na nossa vida dia após dia? Como que você, como nós temos enfrentado as tempestades? Com maturidade ou como meninos? Como criança? Sabe, queridos, na nossa trajetória vai ter muita tempestade. Nessa jornada da nossa vida vai ter muita tempestade. Mas acredita, Jesus está conosco e Ele acalma a tempestade, seja qual for a tempestade que você esteja passando. Nós temos que aprender, queridos, a termos fé. Sabe, porque a fé, ela faz com que eu e você vença qualquer obstáculo. E essa fé faz com que a gente vença todas as tempestades que possam surgir na nossa vida. Então não argumenta com Deus. Se Ele falou, faz. Sabe, entra no barco, vai para o outro lado. Se vier vento, se vier temporal, o Senhor é com você. Ele não vai te deixar sozinho. Talvez, queridos, você pensou assim: nossa, mas antes, a minha vida não era tão turbulenta, minha vida não era tão cheia de tempestades, de vendavais, e eu comecei a seguir a Jesus e agora tem tantas coisas acontecendo, eu sou um cristão, eu oro, eu faço isso, faço aquilo. Queridos, seguir Jesus não vai te isentar de enfrentar a tempestade não, viu? Se você pensa que seguir Jesus vai te deixar viver na calmaria, está muito errado. Sabe? E
Muitas das vezes a gente acha que quando nós, né, começamos a seguir a Jesus, a praticar a palavra dele, a gente não vai ter mais luta, não vai ter mais tempestades temporais, nada na nossa vida. Meu amado e minha amada, vou te dizer algo, eles vão aumentar. As tempestades e os temporais vão chegar. Ali, o Mar da Galileia, ele não era um lugar que tinha tempestades e vendavais, mas naquele dia, naquela tarde, naquela noite, teve um temporal de vento. Então vai ter na minha vida, na tua vida, na nossa vida. Agora, como que eu e você vai reagir durante a nossa trajetória com todas essas situações que vão chegar até nós? Queridos, pare e pense, os discípulos, eles estavam ali com Jesus fisicamente. E eles reagiram com desesperos. Eles ficaram desesperados. Eles tiveram uma reação desesperadora. E Jesus repreende eles. Talvez você está tendo uma reação também assim, de desespero dentro dessa situação. Talvez você esteja como os discípulos agindo e reagindo dessa forma diante de tudo isso que você está passando. Mas o papai está falando, por que você está agindo assim? Por que esse medo? Por que esse desespero? Por que essa falta de fé, essa incredulidade? Se ainda não tem fé, se ainda não experimentou, não provou, não viu como ele é bom? Porque aqui em Marcos 4, no 40, Jesus pergunta, por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não tem fé? Eu estou com vocês todos os dias. Vocês têm visto os milagres, vocês têm experimentado todas as coisas. Meu amado e minha amada, e você também tem experimentado. Você também já experimentou o amor de Deus, o poder de Deus, e por que você está assim? Sabe, os discípulos, eles reagiram daquela forma porque eles tinham conhecimento inconsistente sobre quem era Jesus. Eles ainda não tinham uma consistência, sabe, de quem era Jesus. Porque se eles tivessem, eles não iam reagir assim. Sabe? Porque depois que Jesus acalma tudo, eles falam assim, mas quem é esse? Olha para vocês, eles não conheciam realmente Jesus. E nós precisamos conhecer a Jesus. Nós precisamos ter, sabe assim, um aprofundamento. A gente precisa aprofundar mais em conhecer a Jesus, a conhecer a Ele. Sabe? Porque acontece um milagre. Jesus para o vento, para a tempestade, e mostra para eles uma realidade de calmaria, conforme ele está falando com você que vai fazer na tua vida. Quantas promessas o Senhor tem te feito e você está aí duvidando dele, com medo do amanhã? Mas eles, queridos, estavam possuídos de grande temor, eles estavam amedrontados, aterrorizados, e eles falavam um para o outro assim, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Queridos, eles param e falam assim, olha, eles conheciam Jesus, eram discípulos de Jesus, experimentavam ali, né, a Jesus, vendo todos os milagres, todos os acontecimentos. E eles perguntam, quem que é este que o vento e o mar lhe obedeceu? E você? Fé é a certeza daquilo que a gente não vê, queridos. E você tem fé mesmo? Ou você vai agir como os discípulos e vai falar, oh, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Nós precisamos, querido, ter esse conhecimento consistente da vida e da obra de Jesus para que a gente possa enfrentar com maturidade as tempestades que virão na nossa vida. Porque se a gente não tiver, nós vamos agir como os discípulos. Sabe, quando a gente tem esse conhecimento, esse conhecimento da vida de Cristo, da obra de Cristo, eu e você nos tornamos, queridos, capazes, apoderados de enfrentar com maturidade os obstáculos. Todos eles que se levantaram diante da nossa trajetória, todas as tempestades que surgirem diante da nossa trajetória, diante da nossa vida. Sabe, querido, nós precisamos ter esse conhecimento de Cristo, saber quem Ele é, né? Quando levantar esses obstáculos, as tempestades na nossa vida,
o que você vai sentir? Uma confiança em Deus, uma segurança em Deus. Você vai saber que Jesus está com você, que Ele vai mudar a história, que Ele vai fazer um milagre, que Ele já está tocando, que Ele já está fazendo. Ou quando surgir a tempestade, você vai ter um medo, pavor, terror, ficar com ansiedade, com depressão, enfiar o pé pelas mãos, falar bobeira. Como é que você vai reagir? Ou como você está reagindo? Meu amado e minha amada, analise a sua vida. Como você tem reagido diante das circunstâncias, das tempestades temporais. Analise com as condições que você tem trazido para você, porque o medo te traz desespero, te traz ansiedade, te traz, sabe, até doenças emocionais, físicas, além de abater você espiritualmente. Então vença esse medo, supere essa ansiedade, crendo, querido, crendo, tendo fé, a fé fundamentada na pessoa de Jesus Cristo. Você precisa entender, você precisa conhecer a Jesus. Conhecer a Jesus, ter intimidade com Ele. Para ter essa fé, sabe? Para ter esse conceito claro sobre a identidade dEle. Porque isso vai fazer com que você vença o medo e que você tenha uma fé inabalável. Sabe, queridos, o medo e a incredulidade, eles andam de mão dada, sabia? O medo e a incredulidade. Porque vem o pavor, o medo te torna um incrédulo. Você deixa de crer. Por causa do medo, desse desespero, desse terror, você se torna um incrédulo. E pare e analise. Jesus pergunta, por que vocês são tão medrosos? Jesus está perguntando para você. Por que, meu amado? Por que, minha amada, que você é tão medroso, tão medrosa? Como é que ainda você não tem fé? Como? Como? Me explica que ainda você não tem fé. O que precisa mais para você ter essa fé? Vocês estão entendendo, queridos, o que o papai está falando? Sabe, amados, aqueles discípulos, eles estavam ali, eles sabiam, eles conheciam o mar. Eles conheciam aquele lugar, eles eram pescadores experientes. Mas eles acreditavam que poderiam morrer, porque a tempestade era assustadora. E eles não pararam, não pensaram, não lembraram, porque eles não tinham esse conhecimento real de Jesus, que a vida, a ressurreição e a vida, Jesus estava ali com ele. E eles chegam, eles despertam Jesus, e eles sabem que forma que eles despertam Jesus? Eles despertam Jesus assim, tipo assim, Jesus acorda, né? Está uma tempestade, mas Jesus, mestre, acorda, o senhor não se importa que a gente pereça? Então eles já chegam acusando Jesus. Eles já chegam falando, Jesus, o senhor é poderoso, não é? O senhor vai deixar a gente morrer? Você tem acusado Jesus? Tuas orações têm sido orações que chegam diante de Jesus e chega como uma forma acusatória diante dele, que ele não importa com você, que tem deixado você passar por isso, por aquilo, que então ele não importa com você. Você tem questionado o poder dele? Você tem questionado, meu amado e minha amada? Aqueles discípulos questionaram. E quando acontece o milagre, quando tudo para, eles também questionam. Quem que é este que até o vento e o mar lhe obedece? Talvez você também já foi abençoado, Deus já fez a tua vida, e você também não agradece, sabe? Você não dá glória para Jesus Cristo. Sabe, a incredulidade daqueles discípulos estava relacionada a isso, querido. Eles não tinham respeito a quem era Jesus, porque eles tinham um conceito, sabe, frágil, fraco, pequeno de Jesus. Por quê? Porque não conhecia. Então nós precisamos conhecer verdadeiramente quem é Jesus. Eu e você precisamos conhecer Jesus. Porque este é o caminho que vai dar condição para mim, para você, para nós vencer todo medo. Sabe, queridos, e aí a gente vai superar a ansiedade.
Sabe, porque a gente vai aprender com Jesus, nós vamos aprender a descansar em Deus. Sabe, porque a gente vai ter uma certeza, uma claridade, uma iluminação da identidade de Jesus. Quem é Jesus? Agora, se você ficar nessa ansiedade que você está, nesse desespero, você não vai descansar, porque isso não te deixa descansar, a ansiedade não deixa. Então para tudo agora. Para e analise a situação. Analise a situação da tua vida. O que é o vento? O que é as ondas que agora estão te jogando contra o barco da tua vida, da tua casa, do teu casamento? O que é que tem chegado como vento e como onda e está te arremessando de um lado para o outro? Você está assim, sabe? Vai e volta e está, sabe, batendo no barco da tua existência, do teu corpo físico, da tua casa, da tua família, do teu trabalho. E parece que agora já o barco está enchendo de água, porque você não está aguentando mais, porque está tudo muito forte, o vento forte, as ondas fortes, você não sabe o que fazer. Queridos, porque a palavra diz que as ondas arremessavam contra o barco, as ondas batiam contra o barco, de modo que o mesmo já estava enchendo de água. Então, queridos, pode ser que na tua vida esteja acontecendo o mesmo. No barco da tua existência é tanto vento, é tanta tribulação, é tanta onda, que já está enchendo o barco da tua vida. Já está enchendo o barco, sabe? Você já está começando... tá ficando sem ar, sabe quando você já vai ficando sem ar, que você não sabe o que fazer? Mas, meu amado e minha amada, a palavra diz que Jesus estava na popa do barco, dormindo sobre um travesseiro, no meio da tempestade. Se Jesus estava ali, por que temer a tempestade? Jesus estava ali dormindo, queridos, Jesus estava ali dormindo sobre o travesseiro e o vento batendo, arremessando, Jesus dormindo. E você já não pergunta, por que será? Por que Jesus dormia? Por quê? Porque ele sabia que ele era, queridos, ele sabia que ele era o Filho de Deus. Ele sabia. E eu e você precisamos saber que somos filhos de Deus, a nossa identidade de filhos, querida. Porque a consciência de si mesmo permite que o próprio Jesus visse com clareza o que era o propósito que o Pai tinha para ele. E talvez você não esteja vendo nada, esteja cego, porque você às vezes não reconhece e não sabe nem quem você é. Além de não conhecer Jesus, você também não tem identidade própria de filho de Deus. Sabe, Jesus, ele sabia que a hora ainda não tinha chegado e que não era aquela tempestade que ia matar. Não era aquela tempestade que ia pôr fim à vida dele. Porque ele sabia o que Deus falava com ele. Ele sabia o propósito de Deus para ele. Você não sabe o propósito de Deus para a tua vida? Sabe, quando eu e você conseguimos ver com clareza a nossa identidade em Jesus e o propósito do nosso Deus para as nossas vidas, eu e você descansamos, mesmo em meio às tempestades da vida. Não é fácil, queridos, mas nós precisamos aprender com Cristo e ter essa identidade. Identidade de filho de Deus. Essa é a nossa identidade. Sabe, a palavra de Deus, ela fala que ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio, de todo nome que possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. E juntamente com ele, nos ressuscitou e com ele nos fez assentar em regiões celestiais em Cristo Jesus. Efésios 1, 20, 21, depois 2, o 6. Então, meu amado e minha amada, Jesus ressurreto, nós temos uma identidade, filhos de Deus, e nós assentamos com ele nas regiões celestiais. Pense nisso. E quando você tiver essa certeza no teu coração, quando nós tivermos essa certeza, essa consciência, sabe? Essa certeza, queridos, toda ansiedade vai ser superada, todo medo vai ser vencido.
Porque quem tem essa consciência de que Jesus nos ajuda a vencer o medo, ele sabe que pode descansar nele. Quem tem a consciência de que somos um em Cristo, isso faz com que eu e você supere todas as coisas. Então, meu amado e minha amada, o Senhor está falando conosco. Não seja, sabe, superficial, raso, não. Aprofunda. Não fica só molhando o pé, não. Entra de corpo todo. Sabe, aprofunda a conhecer a Jesus, aprofunda a crer em Jesus, aprofunda em provar e ver como Ele é bom. Tenha maturidade com os obstáculos que levantam diante de você, com as tempestades, porque quando eu e você aprofundamos nesse conhecimento, nós vamos ver, queridos, que as coisas começam a acontecer na nossa vida, que nós começamos a ver os milagres. Tudo na nossa vida vai ser mudado. Pode ter certeza disso. A cura chega, sabe? As mudanças chegam e você e eu nos tornamos pessoas cada dia mais abençoadas e podemos ser abençoadoras também em nome de Jesus. Deus maravilhoso, Paizinho querido, te louvo e te agradeço por essa palavra que vem, papai, nessa madrugada falar ao nosso coração. Paizinho, eu recebo, eu sei que o Senhor fala comigo, como o Senhor está falando, papai, com uma multidão neste momento. Papai, em meio a tanta tempestade, papai, tantos temporais que balançam o barco, que arremessam-nos, papai, de um lado para o outro. Muitas das vezes, papai, nós ficamos com medo, aterrorizados, como os discípulos, ó Deus. Mas é porque não te conhecemos ainda, papai, da forma que é necessária. Nos ajuda cada dia mais, papai, a te conhecer, a te experimentar, para poder, papai, não só ouvir falar de ti, mas te experimentar dia a dia, provar e ver como o Senhor é bom. Me ajuda e ajuda essa multidão a viver a tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus.